Quando a gente vai falar de uma norma, principalmente de uma alteração de norma, o que eu gosto de fazer, tá? Isso é um exercício que eu faço. Eu percebo a estrutura da norma. O que é que mudou na estrutura dela? Quantidade de páginas, questão dos tópicos que foram abordados, enfim, o que é que mudou? Então, se a gente perceber, se você pegar os dois PDFs das duas versões, a versão de 2005, que era a 1519 antiga, e a versão atual de 2020, a norma ela quase ficou 4 vezes maior. Então, nos PDFs que eu tenho, a versão de 2005, ela tinha somente 17 páginas, ela agora ficou com 58 páginas. Então, a norma deu uma crescida interessante. Outra coisa importante também são a quantidade de anexos. Então, na norma anterior, você tinha 3 anexos, e na norma atual você passou a ter 6 anexos. Também você vê que a norma ela cresceu nesse aspecto também de tamanhos de anexos, tá? Uma modificação importante, que foi inclusive uma sugestão que eu dei, outros profissionais também deram, era a mudança do nome da norma. Por quê? Antigamente a norma se chamava, a versão de 2005, a norma se chamava Plano de Emergência contra Incêndio Requisitos, certo? Sendo que quem trabalha na parte de emergência sabe que não só existe incêndio em emergência. A emergência ela não só se configura por cenários de incêndio, por hipóteses de incêndio. Você tem muitas outras hipóteses acidentais que podem estar presentes. Então, a norma ela já tinha um viés de abranger outros tipos de evento. Então, por que não mudar o título da norma? Então, a comissão aceitou esse comentário. Inclusive, a norma passou a ter um nome até mais simples: Plano de Emergência. Simples assim. E aí, o subtítulo da norma é Requisitos e Procedimentos, que é outra coisa importante. A norma, ela deve orientar, pelo menos assim eu penso, a norma ela deve orientar o profissional. Você tão somente jogar conceitos e dizer lá como o cara faz, talvez ele entenda, mas cada pessoa pode entender de uma forma diferente. Então, quando você procedimenta, você coloca uma espécie de passo a passo, né, para que a pessoa faça dentro da sua realidade, atenda aquele passo a passo, ela vai chegar no objetivo que a comissão da norma, quando criou a norma, quis. Então, é muito importante isso. É bem legal que essa visão, né, essa nova visão, inclusive, a 14608, que estava em consulta técnica, mas a 14276 e a 1519, as novas publicações, elas têm inclusive um anexo onde você tem o passo a passo, né, o procedimento para você implantar, seja uma brigada ou seja um plano de emergência, que é o que a gente está falando aqui hoje. Então eu achei essa modificação do título já foi muito importante. A norma, inclusive, ela se baseia em duas outras normas da NFPA. É uma coisa importante também que a gente tem que entender. Bom, se você sabe que existe uma norma que pode te atender, você pode usar parte daquela norma para construir a sua. Então, a comissão usou algumas normas da NFPA, inclusive, para falar, para descrever, né, melhor as condições que a comissão gostaria de ter. Então, duas normas base, né, NFPA, que são muito utilizadas para plano de emergência. Inclusive, empresas já usam, inclusive, né, que é a 1600 e a 1620. A 1600 ela fala um pouco mais sobre a gestão e a 1620 ela fala mais sobre os chamados pré-planos de controle de incidente, né? É uma norma um pouco mais vinculada à tática a tática que você vai usar para atendimento à emergência. Então isso para mim também foi uma questão legal. Tranquilo? Bom, a norma também cresceu nas suas questões de termos e definições. Então as normas ABNT, elas seguem o mesmo padrão ISO, né, os padrões da ISO. Então, toda norma você tem o quê? Você tem o prefácio da norma, algo explicando a norma, as referências, e você tem os termos e definições. Então, é sempre bom você olhar aqueles termos. Você não precisa memorizar todos, mas você tem que entender qual o caminho que aquela norma vai ter. Então, esse caminho você tem quando você olha os termos e definições.
Então, os termos e definições, eles eram 19 na versão de 2005 e passaram a ser 69. Então entraram mais termos, os termos inclusive mais explicados até, eu achei bem mais tranquilos o entendimento, a redação em si, né, mais legível, digamos assim, né, mais compreensível, certo? Então, um dos termos, inclusive, que eu fiz a sugestão para entrar na norma, ele foi aceito, foi a inclusão do chamado exercício simulado de mesa, que é o chamado simulado de tabletop, que é aquele simulado de mesa onde você vai simulando as ações das pessoas, certo? Então essa pessoa vai, essa viatura ou esse grupamento de pessoas vai entrar por aqui, esse aqui por aqui, enfim, você é a tática, né? É a tática ali na mesa, que pode ser uma mesa, né? Você pode fazer lá com os bonequinhos, a planta, você pode fazer numa maquete, numa maquete de fato, né, construída, você pode fazer numa tela, enfim. É um simulado importante da gente fazer, né? Ele muitas vezes, o simulado de mesa, ele já mostra as dificuldades que você vai ter no simulado de campo e logicamente também na emergência. Então é bacana, é um simulado que inclusive eu acho muito importante e ele foi incluído na norma por conta da sugestão que a gente fez. Tranquilo? Bom, vamos para a parte inicial da norma, que é a parte de elaboração. A parte inicial da norma já está dizendo lá aspectos que você deve seguir. Então, quais são os aspectos? O que é que você deve considerar no seu plano? Essa é a parte inicial da norma, aspectos. Então, eu gostei da parte dos aspectos dessa norma, porque eles ficaram um pouco mais claros. Então, assim, o ideal é que a norma não dê muita margem para erro, que ela seja bem focada mesmo, bem direta ali no que você quer atingir. Então, tem inclusive alguns termos alguns aspectos que foram incluídos que envolvem questões nossas mesmo, assim, de apoio do PAN, apoio dos chamados RINEs, né, que é as redes integradas de emergência, os recursos que você pode ter na sua área, como ambulância, como hospitais, por exemplo. Então tudo isso deve ser evidenciado inclusive no seu plano. Então eu achei muito legal essa inclusão, essa necessidade de você incluir não somente os seus recursos, mas também os recursos externos, que também podem lhe ajudar numa questão de emergência. Tranquilo? Outra coisa também, as normas, os planos de emergência, né, os planos de atendimento à emergência, planos de resposta à emergência, eles são construídos através das chamadas análises de risco. Você faz uma análise de risco e nessa análise de risco você vai identificar as chamadas hipóteses acidentais. Então, essas hipóteses acidentais, elas são muito importantes, porque elas vão direcionar os cenários que você vai ter e vai direcionar todo o trabalho que você vai fazer, os recursos que você vai precisar, quantas pessoas, os recursos materiais, recursos humanos, enfim. Ele vai estruturar, né, o início ali da tua ideia. E na norma anterior, ele não dizia que norma você deveria seguir para construir a sua análise de risco. Então existem diversas normas de construção de análise de risco, certo? E a comissão adotou pelo uso da norma 31.000, a a BNT 31.000, é uma norma ISO inclusive. Ela é uma norma de diretriz de gestão de risco. Então é muito boa, é uma norma muito boa, assim, ela é legal porque dá para todo mundo falar a mesma língua, certo? Então assim, ela direciona bem as questões relacionadas à análise de risco. Então isso fica bem claro quando você vai construir o seu plano, né, definir as suas hipóteses. Então, tendo uma norma direcionada, é tranquilo, fica melhor o trabalho, certo? Nela também tem as chamadas técnicas de análise de risco. Então, qual técnica eu devo usar? A gente tem análise preliminar de risco, a gente tem RASOP, What If, a gente tem análise de consequências, enfim. A norma ela estrutura onde aquela técnica é boa, aonde aquela técnica não é tão boa. Então, dependendo da condição, do estágio da sua planta, né? Seja na parte de construção, seja na parte de comissionamento, seja na parte de operação normal, descomissionamento, então você vai ter uma norma específica para utilizar. Então é bem interessante, foi interessante essa inclusão da 31.000, né, da ISO 31.000 como norma padrão para seguir as análises de risco para referenciar na 15219.
Bom, outra coisa que eu já vi assim de cara nos termos e definições quando a gente estava falando, quando eu li, foram duas coisas: os chamados GAT e o GAP. O GAT é o que? É o Grupo de Apoio Técnico. O que é que acontece? Quando você vai construir um plano de emergência, ele não é construído pela mão de uma pessoa. Você vai ter um profissional, que a gente chama de profissional habilitado, que é a pessoa que vai coordenar as ações referentes àquele plano. Mas muitas das informações que ele precisa, ele vai precisar buscar com outros especialistas. Desde um especialista que entenda daquela operação que está sendo desenvolvida naquela determinada planta industrial, desde um especialista em equipamentos. Por exemplo, você precisa utilizar um determinado tipo de viatura. Então o ideal é que eu tenha dentro do meu grupo de construção, no meu plano de emergência, um especialista em viatura, porque o cara vai dizer lá, ó, a melhor viatura para usar é essa por conta disso, por conta dos nossos cenários que envolve isso e isso. Então entenda que esse GAT ele é muito importante. Já o outro grupo, que é o GAP, que é o Grupo de Apoio Permanente, ele enquadra aquelas pessoas que estão permanentemente naquela planta, que na sua grande maioria, muito envolvidos com essa parte de plano de emergência, são os profissionais de SMS. Então, segurança, meio ambiente e saúde. Entenderam? Então, esses profissionais, eles também ajudam na construção do plano. Inclusive, a gente tem grandes empresas, grandes indústrias que estruturam seus planos de emergência com esses profissionais. E a partir das necessidades, esses profissionais vão chamando outros e aí compondo seus grupos técnicos para a construção da norma. Tranquilo? Só para avisar quem está entrando aí, segurem as perguntas agora, porque eu estou sozinho, eu não vou conseguir ver as perguntas que vocês vão falando, porque vai subindo, né, a partir do momento que as pessoas vão entrando. Então, deixa as perguntas para o final, porque a gente vai responder, eu vou tentar responder todas dentro do possível. Tranquilo? Então, vão segurando as perguntas aí para não embolar aqui e eu, de fato, conseguir responder a todos. Bom, beleza. Aí, outra coisa importante também na inclusão da norma foram chamados parâmetros para tempo de resposta. Inclusive, hoje eu estava conversando com o Jorge Alexandre, que inclusive está acompanhando a live aqui, sobre isso, né? sobre essas questões relacionadas aos parâmetros de tempo de resposta. Bom, você não tinha na norma anterior um parâmetro. Com quanto tempo eu devo chegar? Com quanto tempo eu devo iniciar o meu atendimento? A gente sabe que existiam referências existiam, mas elas não estavam descritas na norma. Então, a comissão incluiu dois parâmetros, né? Um parâmetro para incêndio e um parâmetro para atendimento de vítima. O parâmetro para atendimento de vítima, para questões clínicas e traumáticas, é de 4 minutos. Imagine aí questões de obstrução de via, intoxicação, afogamento, enfim, situações como essa. O início do atendimento ele tem que se dar a partir de 4 minutos. Já para as questões de parada cardiorrespiratória, por exemplo, né, a necessidade de utilização de uma respiração artificial, um DEA, seja o que for, aí são 5 minutos. Esses dados eles foram extraídos de algumas pesquisas. Então, a NFPA 1710 ela fala sobre desempenho e organização da brigada, das brigadas as brigadas constituídas, né? Então ele define lá que para essas condições médicas você tem essa questão. As condições médicas, inclusive, elas são, as condições de parada cardiorrespiratória, né? Elas são condições da American Heart Association, que inclusive já determina que a partir do quarto, quinto minuto, a possibilidade de recuperação da vítima ela se torna cada vez mais difícil, a partir do momento que ela tem aquela condição de parada cardiorrespiratória, por exemplo, certo? Essa aí foi um dos parâmetros. Para a parte de incêndio, eles utilizaram a questão das questões relacionadas ao acometimento de uma estrutura, de um incêndio estrutural, a partir o atendimento a partir de ser feito até 8 minutos, certo? Então você teria 8 minutos para iniciar seu combate a incêndio. Por que 8 minutos? Porque se você levar em consideração
um incêndio estrutural num local com 3 metros de pé direito, levando em consideração que um incêndio num local não ventilado, a partir do 8º minuto você tem a possibilidade de ocorrência do chamado flash fire. E após a ocorrência do flash fire, a degradação do patrimônio ela cresce 90%, cresce muito rápido. A partir do 8º para o 10º minuto, aí depois do flash fire, a quantidade de perdas patrimoniais que você vai ter é muito grande. Então, esses 8 minutos, também extraído da NFPA 1710, ele também leva em consideração essa questão desse atendimento para que você atenda antes do flash fire. Inclusive, foi um questionamento que eu fiz para a comissão da ABNT, porque eu trabalho no ambiente industrial. E no ambiente industrial, a norma não traz nenhum parâmetro relacionado a isso. E aí, foi como a comissão me respondeu, que é o seguinte: Paulo, a gente está colocando isso aí como um informativo, tá? Não é algo taxativo da norma. Então, é algo informativo para você ter como base, até porque a gente sabe que a maioria dos incêndios são incêndios estruturais. E aí, a norma tentou abranger mais essa parte. Logicamente, no futuro, quem sabe a gente não possa evoluir, né? Imagine aí que eu tenha condições de estimar tempo-resposta para determinadas condições de eventos industriais, vamos supor um bleve, um boirover. Eu já tenho estudos relacionados a isso, mas não tem algo muito normatizado ainda. Mas há essa possibilidade, né? Isso aí, a gente sabe que cada vez mais os estudos estão avançando, quem sabe a gente não chega numa condição dessa, né? Inclusive, vamos estudando aí, porque a gente tem muito campo ainda para a parte de engenharia de incêndio. Tranquilo? Então a gente falou um pouco sobre os parâmetros de resposta, né? 4 ou 5 minutos para emergências clínicas, traumáticas ou paradas cardiorrespiratórias e 8 minutos para emergências com incêndio. Bom, eu falei que a norma mudou de nome, né? Ela suprimiu a parte contra incêndio, e aí, suprimindo essa parte contra incêndio, a NBR ela passou a incluir quais as hipóteses acidentais que você deve considerar no seu plano. Então, você, além do incêndio, você tem várias hipóteses. Você tem emergências químicas, vamos falar só da parte da indústria, por exemplo. Você tem emergências químicas, derramamento, você tem explosões, por exemplo. Mas você tem outros tipos de acidentes com pessoas, por exemplo, eletrocução, acidentes com materiais, acidente com animais peçonhentos, por exemplo, espaço confinado, você tem queda de altura, você tem vítima presa em altura. Então, todas essas hipóteses, elas foram incluídas na NBR para que você direcione seus estudos para essas hipóteses. Mas uma coisa também que a norma incluiu é que você não deve se limitar a estas. Então imagine que você tenha uma condição que foi observada na sua hipótese lá, no seu estudo de riscos, que você acha que deve colocar. Você deve colocar a sua norma. Se de fato ele foi levantado e existe essa possibilidade, ele deve ser incluído, né? Você não deve também só atender à questão da norma. Você deve inclusive avançar, né? A norma ela deixa bem clara que você não deve só se limitar às hipóteses que ela sugeriu, digamos assim, né? Ela considerou. Tranquilo? Bom, uma coisa importante também que eu gostei dessa norma, uma coisa interessante que vai ajudar muitos colegas, é a classificação das emergências. Então, existe a NFPA 1561, que é a norma que fala sobre o sistema de comando de incidentes, Inside Command System. O Inside Command System, o Inside Command System, ele leva em consideração, ele é um método, né? É uma metodologia de gestão de emergência. E nessa metodologia ele faz essa classificação em leve, média e grave. Algumas empresas já têm isso, tá, gente? Então, grandes empresas elas já definem, emergência 1, 2 e 3, por exemplo, leve, média e grave. E aí ela mesmo já classifica o que é médio para mim, o que é leve para mim, o que é grave para mim. Por que isso é importante? Porque a partir disso aí, você vai, por exemplo, uma das coisas que você faz quando você classifica a emergência é que você já tem a demanda do recurso que você vai precisar, como também a comunicação que você vai fazer. Então, se eu tenho uma emergência de nível leve, por exemplo,
o meu recurso, por exemplo, eu consigo atender o recurso que eu tenho. Então imagine se eu evoluo, essa emergência evolui para uma questão grave. Então eu vou precisar de recursos externos, por exemplo. Então essa evolução facilita também a comunicação das pessoas, inclusive para a entrada de pessoas com maior poder de comando, com maior poder de decisão numa questão de uma emergência, principalmente uma emergência grande. Então, isso é muito importante, né? Eu achei importante essa classificação, tá? Então, essa classificação geralmente é dada a partir do momento que a emergência, você tem lá a questão inicial da emergência, e aí, se ela for evoluindo ou retornando, aí você vai fazendo essa classificação e os recursos vão sendo demandados à medida que a condição vai acontecendo, né? Vai evoluindo, tá? Inclusive o Insight Command System ele também funciona dessa mesma forma, né? Quando você roda o ciclo, você vai definindo se aqueles recursos que você tem, eles vão sendo suficientes para que você consiga atender aquela emergência. Tranquilo? Outra coisa importante também é as informações sobre o seu sistema de controle de incêndio. Quem já fez projeto de combate a incêndio, eu já tive a oportunidade de elaborar alguns, você tem que informar para o Corpo de Bombeiros quais são os seus recursos de combate a incêndio. Eu tenho uma rede de hidrantes, eu tenho tantas bombas, eu tenho tantos extintores, enfim, você informa a relação dos seus equipamentos de combate a incêndio. A norma ela pede que você coloque isso aí sobre essa questão, sobre informações sobre esse sistema, né? Quais informações do seu sistema, certo? Outra coisa importante também é se você não tiver o seu sistema disponível, o que é que você deve fazer? Então a norma ela já tem algumas coisas orientativas em relação ao que você deve fazer caso você tenha o seu sistema de incêndio não funcionando adequadamente. E aí você também deve mostrar no seu plano o que você vai fazer se isso acontecer. Entendeu? Então eu vou colocar uma bomba auxiliar no meu sistema, eu vou, contratar carros-pipa, eu vou trazer água de outro, vou usar um rio, por exemplo, enfim, há possibilidades diversas aí, dependendo da condição de emergência que você tiver. Tranquilo? Bom, a gente falou um pouco sobre a parte de elaboração, tem outras coisas que vocês podem ver lá também na norma, eu trouxe as que eu achei importante falar. Vamos lá, eu tô de olho aqui no tempo para não estourar, tá? Para justamente a gente conseguir falar sobre o que eu tinha planejado. Bom, vamos agora para a parte de implantação. A implantação da norma ela leva em consideração quatro itens básicos para você implantar o seu plano. Primeiro são os procedimentos básicos de atendimento. Então você tem que ter ilustrado um procedimento básico para os diversos tipos de cenário que você tem. Isso é o básico, tá? Treinamentos por meio de programas contínuos, a divulgação por meio de comunicação. Inclusive eu estava conversando com um colega essa semana e cada vez mais a gente percebe que as pessoas elas estão ficando um pouco distantes do plano de emergência. Então todas as pessoas que entram, por exemplo, numa unidade industrial, num prédio comercial, elas têm que ser orientadas, nem que sejam por sinalizações, folders, sistemas de som, o que elas devem fazer numa situação de emergência. Quais são os alarmes necessários, enfim. Então essa parte de divulgação, de comunicação, seja da população fixa ou da população flutuante, ela se torna importante durante o seu plano, tá? E outra coisa também do plano, eu falei, né? Procedimentos básicos, treinamento, divulgação, e outra coisa importante também são os exercícios simulados práticos, tá? Então, assim, ela traz também as questões do que você deve levar em consideração na implantação, desde o alerta, comunicação, o apoio externo que você vai precisar. Mas existe um item muito importante que foi incluído nessa norma, que é muito bom que quem trabalha principalmente em indústrias ou empresas que ao redor existem comunidades, existem outras empresas, vocês têm que ter consciência disso, que é o chamado abandono de comunidades. A norma eu não vou discorrer muito sobre esse assunto, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente
já teve emergências aqui, recentes inclusive, eu não vou citar, acredito que grande parte de vocês já deve ter na memória, que houve a necessidade de abandono externo, abandono das empresas internas, inclusive de um porto. Então, a norma ela incluiu essa questão de você ter estruturado o que a gente chama de abandono de comunidade. Então você vai ter que ter um plano. Aí justamente existem os tipos de remoção que você vai fazer. Se é uma remoção primária, se é uma remoção intermediária ou se é uma remoção de grande escala. Isso vai de acordo com o cenário que ocorrer e com o tempo destinado para a volta das condições normais. Então, dependendo de quanto tempo as pessoas vão ficar isoladas, né, porque elas vão ter que ser retiradas do local, você vai ter isso aí. Então, a gente teve também um grande acidente numa mineradora também, que esse acidente também levou em consideração, também não foi levado em consideração o abandono de comunidades, né, desde do alerta até, foi uma sucessão de erros, né, desde o alerta até a situação final do acidente. Enfim, então entenda que a norma ela veio estruturar isso, né, sobre essa necessidade de que você pode ter que remover pessoas numa condição de incêndio. A gente chama popularmente esses eventos de extramuros, né? São eventos extramuros. Intramuros é tudo aquilo que você tem em relação a dentro dos seus limites, e extramuros é aquilo que pode extrapolar. Grandes emergências industriais, por exemplo, elas têm a capacidade de ser extramuros, né? Pela dispersão de particulado, dispersão de fumaça, produtos químicos, enfim, você tem várias questões, certo? Enfim, vamos lá. Eu tô vendo o Fábio comentando. Fábio, tu entrou um pouquinho depois na live. Depois eu vou dar espaço para comentar que todo mundo tá comentando, porque eu tô sozinho aqui. Eu não tô conseguindo. Eu não vou conseguir pegar todos os comentários e fazer uma amarração, inclusive pedir para que vocês colaborem. Então eu tô deixando tudo pro final. A gente vai deixar tudo pro final para que aí a tua mensagem não suba e eu acabe deixando de falar sobre ela. Entendeu? Então vamos deixar tudo pro final, né? Quem tá comentando aí, a ideia seria essa, tá? O Fábio comentou inclusive sobre defesa civil, né? A norma também estrutura isso, né? A norma faz essa estruturação. Você deve ter dentro do seu plano a estrutura de comunicação para elementos externos, como a defesa civil que o Fábio falou, certo? Isso aí inclusive é coordenado por eles, né? Não é coordenado pela empresa. Então há essa junção das duas coisas para que você tenha essa efetividade da remoção das pessoas, né? Porque são justamente as pessoas mais adequadas para fazer essa comunicação para a população. Tranquilo? Então vamos lá. Continuando. Bom, existem outras coisas outras coisas que foram incluídas na norma, outros itens, tá? Eu não vou discorrer sobre eles, mas eu achei importante mencionar que você não tinha na norma anterior, como eliminação e redução de riscos, controle de emergência, emergências médicas, confinamento de incêndio você já tinha na emergência anterior, controle de produtos perigosos, certo? Rescaldo, investigação. Então são todos esses itens que são necessários, que você vai ter que estruturar dentro do seu plano para todas essas questões, certo? Outra coisa importante também, questão que pega muito nas empresas é o simulado, o tal de simulado. Muitos colegas reclamam que, Paulo, eu não consigo fazer o simulado na minha empresa, eu tenho uma resistência muito grande com os meus gestores, a gente não consegue parar um dia para fazer um simulado legal, algo que seja de fato relacionado às hipóteses que a gente tem. Bom, a norma já estruturou, muitas empresas já fazem isso inclusive, que você deve ter um simulado para cada hipótese acidental, certo? Então, se foi identificado 5 hipóteses acidentais na minha análise de risco, certo? Eu devo fazer 5 simulados para simular todas essas hipóteses. Além disso, essas hipóteses elas devem abranger todos os grupos de turno, se a empresa trabalhar em turno, deve abranger todas as pessoas. Então imagine que eu tenha lá uma empresa trabalhando 12 por 36, então eu tenho 4 turmas, não é isso? Então as 4 turmas vão ter que passar pelas 5 hipóteses,
entendeu? Todos têm que exercitar os seus simulados nas 5 hipóteses que foram estabelecidas na norma, na análise de risco. Então, isso aí, logicamente, né, levando isso em consideração, prazo de 12 meses, enfim, tem todas as questões de tempo que a norma leva em consideração, certo? Também tem a parte de manutenção, que aí você tem as chamadas reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias, né? As reuniões continuam as mesmas condições de ambas as reuniões, tá? Praticamente os mesmos dizeres, tanto da 2005, da versão 2005 como da de 2020. Mais um trecho importante é a chamada revisão. Então, gostaria inclusive de falar sobre isso um pouquinho mais. Vamos lá. Quando é que um plano ele geralmente é modificado? Na maioria das vezes, se você pega qualquer norma, NR20, por exemplo, qualquer norma de construção de plano, ela leva em consideração, procedimento, ela leva em consideração o quê? Quando eu tiver mudanças significativas de layout, por exemplo, de operação, de condição de operação, eu devo modificar o meu plano. Então vamos supor que eu tinha na minha empresa a unidade 1 e 2 e eu vou construir agora a unidade 3. Então eu devo incluir a unidade 3 no meu plano de emergência. Então ele deve ser atualizado a partir do momento que a unidade 3 entrar. Entendeu? Então isso é importante também, né? Essa inclusão, tá? Então não é para esperar chegar o período de revisão da norma para você fazer essa modificação. A partir do momento que há a modificação, você já tem que fazer a sua mudança. Você já tem que pensar em estruturar o seu plano de emergência, né, na condição que a planta vai entrar. Então é importante que inclusive isso seja feito antes, na verdade, né? Não quando a planta entrar, mas você já vai planejando as novas condições. Tá? Modificações de layout, operação. Imagine que eu trabalhava com um insumo a uma determinada temperatura e eu vou ter um aumento de carga, ele vai passar de uma temperatura de 130 graus para 230 graus. Então eu posso ter uma modificação das minhas condições operacionais, o meu risco ele pode variar, ele pode mudar. Então nessa modificação de risco, há necessidade de você fazer a revisão da sua norma, certo? Isso tanto na norma anterior quanto na norma atual levavam-se em consideração. Entretanto, na parte de revisão eu observei 2 mudanças, certo? A primeira é o seguinte: quando você tiver a modificação do seu plano, quando você tiver a inclusão, o aumento significativo de mais de 50% da população fixa ou flutuante dentro da sua planta, seja ela qual for, eu devo fazer a revisão do meu plano. O que é que ele está dizendo? Se eu tiver 100 pessoas na minha planta e eu vou passar a ter 150, então eu tenho que fazer a revisão do meu plano, certo? Bom, onde é que isso acontece, por exemplo, nas unidades industriais? Você tem parada de manutenção, por exemplo. Então a empresa trabalha ali eu tô inclusive fazendo um plano de parada para uma empresa aqui na região que ela vai triplicar a quantidade de pessoas dentro da planta. Então veja que a condição de emergência vai totalmente mudar, os cenários emergenciais vão mudar, você vai ter inclusão, por exemplo, de espaço confinado, trabalho em altura, trabalhos a quente, muitos trabalhos a quente, você vai ter uma condição de desligamento da energia elétrica principal, a necessidade de inclusão de gerador, enfim, você vai ter uma modificação significativa, além da inclusão dessa quantidade de pessoas. Então você deve revisar o seu plano quando isto ocorrer. Tranquilo? Beleza. Outra coisa também é a revisão, tá? A revisão ela aumentou de 12 para 24 meses. Então, se não houver nenhuma das condições que eu falei anteriormente, modificação de layout, mudança de população, enfim, a cada 2 anos você deve revisar o seu plano. Quando a gente fala de revisão, não necessariamente você vai ter que modificar o seu plano, mas é importante você pegar o plano, ver lá as emergências que você já teve, as condições que você percebeu, algumas condições que você percebeu até fora da sua planta, que podem ser implantadas na sua, e você fazer a modificação, tá? Então é importante a gente fazer essa necessidade de modificação, tá? Ele aumentou de 12 para 24 meses, que é quando você vai fazer a revisão geral do plano.
Tranquilo? Então, a auditoria do plano ela deve passar por 12 meses. Inclusive, tanto na norma anterior quanto na nova, ele diz que você deve fazer antes do período de modificação, né, de revisão. Então, o ideal é que você faça antes da revisão, né, porque justamente você vai identificar os pontos de auditoria e colocá-los na revisão. Então, isso é importante também, tá? Bom, falando sobre os anexos, conforme eu falei, foram 6 anexos de A a F. Primeiro anexo, grau de risco e ocupação, que é outra coisa importante também que a norma traz, certo? B, carga de incêndio por ocupação. C, carga de incêndio empírica, então você vai ter uma determinada substância lá, de acordo com a quantidade de substâncias em líquido, ou em massa, ou em área, você vai ter lá uma carga de incêndio específica, que a gente chama. Tá? Então, carga de incêndio específica, desculpa, eu falei empírica e específica. Tranquilo? E o anexo D, que eu achei show, muito bom, assim, uma estrutura ótima. É o step by step, é o passo a passo para você implantar o seu plano. Então imagine que, logicamente, o plano ele deve ser feito por um profissional habilitado, né, por alguém que conheça as questões de emergência, mas muitas vezes você pega um plano de uma empresa, às vezes há 2 filiais da mesma empresa com planos diferentes. Elas têm praticamente a mesma operação, a mesma estrutura, mas uma indo para o lado e outra indo para o outro. Então, a importância de você ter um procedimento relacionado a como passo a passo, um resumo para que você siga é importante, tá? Então, logicamente, você faz o conhecimento da norma, estuda a norma, estuda tudo que a gente levou em consideração aqui e depois você vai lá para o resumo e aí vai fazendo os atendimentos conforme você vai necessitar, conforme você vai levantando, certo? No anexo E você tem um modelo. Então na norma anterior você também tinha um modelo, nessa você tem um modelo, tem algumas coisas a mais também que você pode incluir, tá? Mas assim, também são bem interessantes, assim, é interessante também ficar ligado nesse modelo, né? Até para se você de fato quer estruturar o seu plano nessa norma, então o modelo é importante, tá? E o último, o anexo F, foi aqueles parâmetros de resposta ao qual eu falei anteriormente, né, logo no início da live, que era aquela questão lá de atendimento de 4 a 5 minutos para emergências médicas e também a parte de 8 minutos para atendimento de incêndio. Tranquilo? Então, assim, eu achei show de bola essa norma. Eu vi, o Jorge me mandou, o Jorge Alexandre, o coordenador do CB24, ele me enviou, né, os comentários que as pessoas fizeram. Então a gente teve muitos comentários. Foi um trabalho eu acredito que um trabalho muito desgastante até, mas assim, eu acho que um trabalho foi bom. Eu achei bom, eu achei legal. Lógico, vai ter algumas coisas que o Paulo vai discordar. O profissional Paulo. Mas a gente tem que entender que as normas elas são construídas em comitê, as decisões são construídas em consenso. Então, se futuramente você deseja, inclusive, participar de qualquer norma, não somente do CB24, mas de qualquer norma da ABNT, solicite a participação da comissão, para fazer parte da comissão. É importante, certo? Então, eu não fiz parte da comissão. Eu não fiz parte da comissão direta lá, que fez as reuniões. Mas eu mandei sugestões. Então, 3 sugestões minhas foram aceitas, né? A modificação do nome da norma, a retirada da parte contra incêndio, eu acredito que outros profissionais também fizeram, a parte de inclusão do chamado exercício de simulado de mesa como termo de definição da norma e a parte também, quando você termina, tanto na norma anterior quanto nessa, quando você conclui um simulado, você deve emitir um relatório e na norma tem lá os itens que você deve levar em consideração. E não tinha na norma anterior o item chamado comunicação. Então, tinha vários itens, né, relacionados à performance, relacionados ao tempo-resposta, horário inicial, horário final, horário líquido, horário total, enfim. Mas eu senti falta de algo relacionado à comunicação. Então, eu sugeri que fosse incluído e foi incluído, entendeu? Então, assim, a distância, né, aqui em Recife, a comissão lá em São Paulo, eu consegui fazer as minhas sugestões, entendeu? Então, assim, consegui
sugerir algumas coisas, né? Inclusive também tive coisas que eu sugeri que não foram incluídas, mas eu tive também a resposta por que não foram incluídas. Então entenda que esse trabalho é importante. Quando eu aprendi, né? Eu acho que vocês sabem, muitas pessoas têm essa visão, que quando você não faz uma coisa por você, alguém vai lá e faz. E o que aquela outra pessoa fizer, talvez não seja o melhor para você. Então, nós profissionais de emergência, seja na área qual for, tá? Seja quem esteja estruturando um plano de emergência, seja alguém que vai atuar nas emergências, por exemplo, participem das normas, incluam, façam, discutam, né? É uma oportunidade, é uma grande oportunidade de conhecimento técnico, porque você vai estar envolvido com pessoas que têm um conhecimento grande em relação à norma, como também é importante até para o seu crescimento profissional, né? Você está lá no seu currículo lá, essa sugestão aqui foi eu que dei, entendeu? Então isso é legal pra gente, entendeu? Isso é importante, porque a gente entenda que é sempre bom a gente fazer essas participações, né? Justamente para fortalecer as nossas funções relacionadas à emergência. Tranquilo?